Olá pessoal, e hoje iremos ver mais um assunto, uma revisão dos assuntos do começo do ano, tá bom? E hoje iremos ver farmácia hospitalar, os seus conceitos, tá legal? Então, vamos lá. Então, durante os vários séculos de criação da farmácia hospitalar, foram elaborados diversos conceitos, tá bom? Diversos conceitos que foram introduzidos na farmácia hospitalar até os dias atuais, ok? Segundo Nogueira, 1961, ele define a farmácia hospitalar como uma atividade que adquiriu especial significado em face de ser fator de alta cooperação no perfeito equilíbrio do orçamento hospitalar, contribuindo de modo decisivo no custo do dia a dia. Esta definição ela se reporta ao período que a farmácia havia se transformado numa farmácia industrial, tá legal? A gente tem uma foto de uma farmácia mais elaborada, né? Mas naquele tempo a gente sabe que as indústrias de farmácias não tinham esse equipamento tão reluzente como a gente tem hoje, tá certo? Então, segundo Simiro, 1973, e Maia Neto, 2005, a farmácia hospitalar é considerada como uma unidade técnica aparelhada para prover as clínicas e demais serviços dos medicamentos e produtos fins de que necessita para o seu funcionamento. Observe que já em 1973, tá bom? Alguns anos depois, Simino e Maia Neto, eles já estão trazendo o conceito efetivo de cuidado, né, de serviço às pessoas, Já Sanches e Galileu, 1995, eles conceituam de modo geral o que vem a ser a assistência farmacêutica e que pode perfeitamente ser inferido para a farmácia hospitalar, né, entre diversos conceitos. Sanches destaca a de Milk et al. De 1975, que define como o cuidado que um determinado paciente ele deve receber ou recebe e que assegura o uso racional dos medicamentos, ainda citando o conceito de HELP e Standard, né, 1990, como um dos mais citados na atualidade, que estaria representado pelo componente de prática farmacêutica que permite no caso a interação, né, do farmacêutico com o paciente, com o propósito de atender às necessidades do paciente relacionadas com o medicamento. Então observe que com o passar dos anos, né, em questão de 5 a 10 anos de um para outro aí, a gente vê uma melhoria, né, nesse conceito efetivo de farmácia hospitalar, de onde se passava somente da indústria e agora está passando ao cuidado com o paciente, tá bom? Cuidado não somente com o paciente, mas o cuidado efetivo com o medicamento que está sendo entregue para esse paciente, tá bom? Então, segundo o Programa Regional de Medicamentos Essenciais, no caso a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS 1987, a farmácia hospitalar ela compreende a seleção de medicamentos, a aquisição e o controle de medicamentos selecionados e o estabelecimento de um sistema racional de distribuição que assegure que o medicamento prescrito ele chegue ao paciente na dose correta e que para tal a implantação de um sistema de informação sobre o medicamento que permite otimizar a prescrição, ela é efetivamente necessária. Então observe que já a Organização Pan-Americana ela já vem incluindo, né, os processos de aquisição de medicamentos, de seleção desses medicamentos que serão repassados para cada paciente. Aqui a gente já tem uma configuração mais específica do que vai ser um pouco mais na frente, né, na escala temporal, o que vai ser efetivamente a farmácia hospitalar, ok? Então, esse assunto da seleção dos medicamentos, distribuição racional, isso são assuntos que a gente vai também
tá comentando um pouco mais na frente, tá certo? Para aqueles que não tiveram essas aulas, não se preocupe que vocês terão elas, ok? Então, outros conceitos oficiais estão contidos no documento da Organização Pan-Americana dos Ministérios da Saúde e da Educação, além do conceito documentado pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar de 1997, de que a farmácia hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integra funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Observe que essa é uma das mais completas que a gente falou aqui nessa pequena aula de hoje em relação a conceitos da farmácia hospitalar. Observe que agora ela tá ligando o sistema hierárquico do hospital com a farmácia e dando direitos e poderes ao farmacêutico. A partir do momento que ele diz que é uma função administrativa e econômica dirigida por farmacêutico, tá certo? Ele dá uma posição ao farmacêutico onde nenhum outro profissional ele pode estar dirigindo, né, ou regindo a farmácia a não ser o próprio farmacêutico, tá certo? Então, a atuação da farmácia hospitalar, ela se preocupa com ela se preocupa efetivamente com os resultados da assistência prestadas ao paciente e não apenas com a provisão de produtos e serviços, né? Como a unidade clínica, o foco de sua atenção ela deve estar ao paciente e nas suas necessidades e no medicamento como instrumento, ok? Então, já hoje, no atual, tá certo? Segundo o anexo 3.1 da portaria número 4.283, de 30 de dezembro de 2010, e que aprova as diretrizes e estratégias para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito hospitalar, a farmácia hospitalar é uma unidade clínica assistencial, técnica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por um farmacêutico. Observe o exclusivamente, tá bom, gente? Se você estiver trabalhando em uma farmácia hospitalar onde não há um farmacêutico, fique com o pé atrás, tá legal? Então, uma farmácia hospitalar ela é dirigida exclusivamente por um farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integra funcionalmente com as demais unidades. Ou seja, o que é esse integrar? Ele caminha diretamente proporcional às outras áreas do hospital. O médico vai trabalhar juntamente com o farmacêutico, juntamente com a farmácia. As pessoas que compõem a enfermagem, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, vão trabalhar diretamente com o farmacêutico, diretamente com a farmácia. Então, a farmácia é um ponto crucial dentro do hospital, segundo o conceito efetivo de farmácia hospitalar, tá certo? Então, integra funcionalmente com as demais unidades administrativas e também assistência ao paciente. Lembrando que o farmacêutico ele faz esse processo de assistência ao paciente, não somente dentro das farmácias normais, né, das farmácias, das drogarias, mas também dentro da farmácia hospitalar. Hoje em dia a gente tem já um novo conceito efetivo em relação a essa integralidade do farmacêutico com o sistema assistencial ao paciente. Então a gente tem hoje uma integralidade do farmacêutico juntamente com o médico, tá bom? Onde o próprio médico ele procura essa assistência, ou seja, informação sobre um certo medicamento em relação a um certo paciente, tá certo? Para assim melhorar cada vez mais a relação de medicamento e paciente, para que traga mais benefícios aos mesmos, tá certo? Então, gente, hoje a gente falou um pouco sobre os conceitos desde os primórdios, tá bom? Desde o começo da formação da farmácia hospitalar até o que a gente observa hoje, tá certo? Então, por hoje é só.
logo após a nossa videoaula temos uma atividade e bons estudos. E se você gostou da videoaula de hoje e quer ficar por dentro dessa e de outras aulas, clica no sininho logo aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Ah, e não esquece, logo após a videoaula temos uma atividade. Então, bons estudos!